Olá, bem-vindos a mais uma aula de Física, segundo ano. Hoje irei dar continuidade à correção de questões, a questão de exercício proposto sobre processo de trocas de calor, livro didático Física, aula por aula, página 74, questão 7, Questão 7 do livro, que é a segunda questão das atividades da atividade proposta a vocês. Então nós temos o seguinte: determine a quantidade de calor em quilocaloria que são transmitidas durante meia hora de um cobertor de área 2 metros quadrados e espessura 2,5 centímetros, 2,5 centímetros. Considere que a temperatura da pele é de 37 graus Celsius e o ambiente 12 graus. Então eu tenho a variação da temperatura em relação à pele, Eu tenho a espessura, tenho a área e ele deu a constante de condutibilidade térmica, que vai ser 1 vezes 10 a menos 5. Ele, nesse caso aí, ele quer a quantidade de calor. Então, primeiro nós precisamos encontrar o fluxo de calor. Então, primeiro, encontrar o fluxo, de calor. Ou seja, achar essa letrinha grega aí, Então nós vamos ter isso aí. O que nós temos inicialmente? Eu tenho a variação da temperatura, Eu tenho, por exemplo, a área, Começar com a área que vai ser de 2 metros quadrados, já está em metro. Não preciso fazer transformação alguma. Eu tenho a espessura, que é 2,5 centímetros. Tem que transformar para metro. Então, isso vai ser igual a 2,5 vezes 10 a menos 2 metros, Centímetro é 100, então 10 a menos 2. Vou transformar para metro. Considere que a temperatura da pele é 37 e o ambiente é 12. Então eu tenho a variação da temperatura aí, que vai ser 37 menos 12, Se eu pegar 37 menos 12, 7 tira 2 fica 5, E que vai dar 2. Então fica 25. Nesse caso eu tenho 25 graus Celsius, 25 graus Celsius. E aí ele deu a constante de condutibilidade térmica aqui, que vai ser... A constante vai ser de 1 vezes 10 a menos 5 quilocalorias por segundo, por metro, por grau Celsius. Como ele quer a quantidade de calor em quilocaloria, eu nem preciso necessariamente modificar isso aqui, porque eu acho o fluxo de calor em quilocalorias e aí simplesmente eu faço, Então eu vou primeiro encontrar o fluxo de calor e isso aqui eu vou encontrar em quilocalorias, por segundo. Essa é a primeira condição aí. Então eu tenho fluxo de calor vai ser igual a constante, que se vocês observarem nós vamos ter a área vezes a variação da temperatura, dividido pela espessura. Então, fluxo de calor vai ser igual a constante, que vai ser de condutibilidade térmica, é 1 vezes 10 a menos 5, 1 vezes 10 a menos 5, vezes a área, que vai ser em metro, 2 vezes 10 a menos 2, 2,5 vezes 10 a menos 2, A temperatura, que vai ser, que foi dado aqui, 25. Isso dividido pela espessura, que a espessura aqui vai ser... aqui era a área não era... A área é só 2, 2,0. E a espessura é 2,5 vezes 10 a menos 2. Bom, e aqui eu vou simplesmente fazer o seguinte. Então, fluxo de calor vai ser igual a 1 vezes 2, vai dar 2, 2 vezes 10 elevado a menos 5 menos 2 dá menos 7.
vezes 25, deixar o 25 aqui, dividido por... Tá, 2,5 se vier uma casa para cá, como ele vem para a direita, né, vai ficar negativo. Vou somar menos 1 aqui, vai ficar menos 3. Então vai ficar 25 vezes 10 a menos 3. Então 25 dividido por 25 vai dar 1. Né? 1 vezes 2 é 2, então o fluxo de calor vai ser 2 vezes 10 a menos 7 vezes, tá, menos 3 passa mais 3, né? Então o fluxo de calor vai ser igual a 2 vezes 7, menos 7 tira 3 vai ficar menos 4 quilocaloria por segundo. Esse vai ser o valor do fluxo de calor. O que ele quer de fato? Ele quer e ele pede, considere a temperatura, né? Determine a quantidade de caloria que são transmitidos durante meia hora. Então, é a segunda coisa que nós vamos calcular aí, é a quantidade de calor. Então, determinar, né? Determinar a quantidade de calor. Ou seja, a variação do calor aí, quantidade de calor. Então eu vou achar isso aqui, né? A quantidade de calor que vai ser dada em quilocaloria. Note que o fluxo aqui já está em quilocaloria. Então, o fluxo vai ser de 2 vezes 10 a menos 4 quilocalorias por segundo. E aí eu tenho o tempo, né? Tempo, que vai ser durante meia hora. Então eu tenho 0,5 horas, né? 0,5 horas. Eu vou transformar para segundo, então eu vou pegar 0,5 de horas, eu transformo de horas para minuto, né? E de minuto para segundo. Então eu tenho esse valor aí. C vezes 6, 36, então eu tenho 0,5 vezes 3.600 segundos, né? Então se eu pegar 3.600, colocando aqui por 0,5, né? Que vai dar 5 vezes 0, 0, aqui dá 0. 6 vezes 5, 30, vai 3, né? 6 vezes 3, 5 vezes 3, 15, com mais 3, 18. Aqui tem um 0, vai dar tudo 0. Então eu vou ter 0, 8, 1. Tem uma casa após a vírgula, vai ficar 1.800, né? Aqui vai ficar 1.800 segundos, né? 1.800 segundos. Esse vai ser o valor. Então, com essas informações, nós iremos justamente calcular a quantidade de calor. Eu tenho assim, que fluxo de calor é dado dessa maneira, é igual a constante condutibilidade vezes a área vezes a temperatura dividido pela espessura. Ou fluxo de calor também pode ser dado pela variação da quantidade de calor, né, dividido pelo tempo, né, nesse caso em segundo. Então a variação da quantidade de calor nós não temos. Então significa dizer que se eu multiplicar os extremos pelos meios, eu vou ter variação da quantidade de calor, vai ser o fluxo de calor vezes a variação, vezes o tempo, né? Então a quantidade de calor vai ser igual ao fluxo, que se você observar vai ser 2 vezes 10 a menos 4, né? 2 vezes 10 a menos 4, vezes o tempo, que vai ser 180 ou 1.800 segundos, né? 1.800 segundos. Então a variação da quantidade de calor vai ser 1.800 dividido por 2 ou vezes 2, vai dar 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 16, vai 1, vai dar esse valor, vezes 10 a menos 4. Se é menos 4, eu posso, quando eu venho 1, 2 casas, 3 casas, vai ficar, variação da quantidade de calor vai ficar 3,6 vezes 10 elevado a 3, porque vem 1, 2, 3 casas, né? 1, 2, 3. 3,6 vezes 10 a 3, vezes 10 a menos, assim, 3, se eu pegar aí 2 vezes 1.800, né? 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 16, vai 1, né? 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Vai dar esse valor aqui, esse número vezes esse.
Como esse número aqui é um número inteiro, ele vem 1, 2, 3. 3 calos fica 3,6 vezes 10 a 3 vezes 10 a menos 4, né? E aqui a variação da quantidade de calor vai ser 3,6 vezes 10 a menos 1, né? Menos 1 quilocaloria, né? Quilocaloria. Pode ficar dessa maneira aí, né? 3,6 vezes 10 a menos 1 quilocaloria. Então, nós podemos ter esse valor aí. Fico por aqui, até a próxima aula.